nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que elas possam conhecer melhor a fé católica. Hoje nós vamos tratar sobre a questão da tatuagem. Meus irmãos, vejam só, já há muito material sobre esse tema na internet. Coisa muito boa, feito por ótimos sacerdotes, pessoas que conhecem a fundo a moral católica e explicaram sobre o que a moral católica fala sobre a questão da tatuagem. Gostaria de frisar, por exemplo, os excelentes vídeos feitos pelo Padre Paulo Ricardo. Há pelo menos uns 3 vídeos em que ele trata dessa questão de uma maneira bastante profunda, tá? E outros sacerdotes também que contribuem de alguma forma com essa questão. É um assunto delicado, sobretudo porque é um costume que ele, nos últimos 20 anos, ele acabou virando moda. E aí muitos católicos ficam nessa dúvida: puxa, faço ou não faço tatuagem? Há alguma condição em que eu posso fazer, alguma condição que eu não posso? O que a moral da igreja realmente fala sobre isso? Para tratar sobre essa questão, eu separei como fonte, tá? Primeiramente aqui a Bíblia Sagrada, Catecismo da Igreja Católica, e 2 livros muito bons que tratam do assunto. Primeiro aqui é o livro do Padre Paulo Ricardo, A Resposta Católica, e o segundo livro do Padre Alberto Gambarini, que é o livro menos conhecido, que é Católico Pode ou Não Pode e Por Quê? Tá? Padre Alberto Gambarini. Mas vamos tentar, antes de começar a falar sobre a questão da moralidade da tatuagem, definir do que se trata uma tatuagem, um piercing. Tá? Uma tatuagem é uma marca que a pessoa faz sobre a sua pele, pelos mais variados motivos. É uma prática antiguíssima da humanidade. Já há registros que há 8.000 anos atrás já havia algum tipo de tatuagem sendo feito por tribos, por diversos motivos que a gente vai tratar agora. E é uma prática que nos últimos, como eu falo, nos últimos 20 anos, ela já existe há muito tempo. A gente tem registro até em filmes da década de 30, de 40, tal, de uso de tatuagem, mas ele se tornou uma coisa generalizada nos últimos anos. E aí muitos católicos ficam em dúvida sobre isso. Então vamos começar afunilando com muita calma sobre essa questão, para evitar mal entendidos. Porque já houve vídeos que foram feitos pelo Padre Paulo Ricardo, pessoas não compreenderam o vídeo e saíram às vezes criticando, ou saíram vendo nesse vídeo uma aprovação à tatuagem. E não foi isso que aconteceu. Vamos falar sobre isso também. Então, quais são os motivos que levam uma pessoa a se tatuar? Vamos voltar um pouco no tempo. E o Padre Alberto Gambarini, no livro dele, Católico Pode ou Não Pode, que eu mostrei agora, aqui na página 12, ele cita algumas pesquisas feitas por historiadores que não são católicos, e ele cita aqui uma que fala sobre o seguinte: sempre as tatuagens identificadas no passado estavam associadas a meio para camuflar o corpo para a caça, atravessar com segurança etapas difíceis da vida, como a puberdade, afastar os maus espíritos na hora da morte, ligação com o culto de antepassados, demonstrar sua união a certos grupos ou confrarias. Vamos tentar explicar uma por uma. Meio para camuflar o corpo para a caça. É um simples enfeite. Atravessar com segurança etapas difíceis da vida, como a puberdade. Você pode interpretar isso como uma espécie de marca de rito de passagem. Muitas tribos elas tinham rituais específicos para poder fazer com que uma criança, um adolescente, ele fosse considerado adulto, né? Afastar maus espíritos na hora da morte. Prática puramente pagã e supersticiosa, ligação com cultos antepassados, pagã e supersticiosa, demonstrar sua união a certos grupos ou confrarias, uma espécie de marca que você tinha ali para dizer que você pertencia a aquele determinado tipo de grupo. Então a gente sempre tem a tatuagem, na maioria das vezes, associada sobretudo a práticas supersticiosas ou a vaidade. Não existe uma outra opção, ou a pertença a um grupo, como ele está falando aqui. Aí vem aquela pergunta: a Bíblia fala sobre a questão das tatuagens, fala em especificamente 2 versículos que eu vou ler agora para vocês, tá?
O primeiro é lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28, que é o mais utilizado para se condenar a tatuagem, tá? Levítico 19, versículo 28, que diz o seguinte: não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Javé. A outra referência à tatuagem se encontra em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 1 e 2. Sois filhos de Javé, vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Tu és um povo consagrado a Javé, teu Deus. Foi a ti que Javé escolheu para que pertenças a ele com o seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Temos especificamente na Bíblia esses dois versículos. Vejam só, pessoal. Sendo bem honesto, a gente sabe que esses versículos se referem à utilização de piercings e tatuagens por práticas pagãs supersticiosas. Então tem que deixar claro uma coisa. Qualquer tipo de marca, piercing, mutilação, marca, tatuagem, seja o que for, feita por questões pagãs, questões supersticiosas, ela é totalmente condenada pela igreja, pela palavra de Deus. Eu acho que está muito claro, tá? Porque se você faz uma tatuagem, por exemplo, com símbolos satânicos, rosto do demônio, ou então pagã, botando lá o rosto de Shiva, Buda, seja o que for, você está, ainda que você tenha feito apenas por um enfeite, você está praticamente se consagrando a essa entidade. Então, uma primeira coisa que a gente tem que afunilar aqui é que qualquer tipo de tatuagem que faça qualquer referência a algo pagão, ela é, por natureza, pecaminosa. Tá? Você está abandonando o Deus verdadeiro. E não precisa ser a imagem de um Deus falso ou do demônio, não. Você pode fazer isso. Tem uma série de símbolos pagãos aí, que algumas pessoas colocam sobre o seu corpo e acham que não tem nada demais. Símbolos que muitas vezes circulam facilmente por aí, o cara coloca no corpo dele porque ele achou bonitinho. E ele está utilizando algo pecaminoso. Então a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre tatuagem é que tatuagens que se referem ao paganismo, ao satanismo, às superstições, ou que a pessoa de repente está utilizando para atrair sorte, ou para afastar mal olhado ou azar, tudo isso é pecado grave de idolatria, fere o primeiro mandamento da lei de Deus. É um pecado mortal, tá? GRC eu já fiz e agora eu mudei, eu vou falar isso mais tarde. Mas a primeira questão que tem que se tratar aqui é sobre esse tipo de tatuagem. É a esse tipo de tatuagem que os versículos bíblicos que eu agora citei se referem. Isso tem que estar muito claro agora, tá? A pessoa fala, não, Jair, mas tudo bem, mas eu não fiz esse tipo de tatuagem. Para a próxima questão. Existem tatuagens também que são condenáveis e você pode perceber sem muito esforço, tá? Há tatuagens que são feitas exclusivamente com a intenção de atrair a atenção da pessoa para uma parte específica do corpo. São tatuagens sensuais. Tem mulher que faz tatuagem em cima do órgão genital, em cima mesmo. Tem mulher que faz, ou homem também, que tatua até o próprio órgão sexual. Pessoas que fazem tatuagem logo acima do órgão sexual. Então você vai botar um biquíni, uma sunga, aquela tatuagem está ali chamando a atenção. Tem mulheres que fazem tatuagem acima das nádegas. Mulher que faz tatuagem aqui no pescocinho, aqui atrás. Ó. Tatuagem aqui em cima do peito. Tem homem que faz tatuagem aqui no braço. A intenção é muito clara. O homem que faz tatuagem em cima do braço, ele quer atrair a atenção da mulher para o bíceps dele. Pelo menos que ele é os caras mais musculosos, né? Ele bota aqui em cima do braço, em cima do peito. Tá? A mulher faz tatuagem aqui em cima do peito aqui também. Essas tatuagens, você não precisa de muito esforço para perceber que elas são condenáveis. Elas atraem as pessoas para o pecado. Não adianta querer dizer, tem gente que se engana. É como a pessoa andar pelado na rua achando que não tem nada demais. E tem. O mal está na cabeça de quem olha. Isso é conversa mole, pessoal. Isso é conversa mole. Então, se você fez tatuagens desse tipo, você cometeu um pecado grave também. Tá? Eu estou afunilando para a gente chegar no final. Também cometeu um grave pecado. Você está tentando atrair a atenção de uma pessoa, que pode ser até uma mulher casada, pode ser um homem casado, para uma parte específica do seu corpo. Isso demonstra também um tremendo vazio espiritual.
Quer dizer que o que você tem para oferecer aquilo. Vejam, existe um nível de vaidade que a gente até entende que é normal. Então, a gente pinta o cabelo, faz a barba, escova os dentes, usa uma roupa mais arrumada quando vai para algum lugar. Existe aquela coisa normal do ser humano, tá? Mas existem pessoas que têm um vazio espiritual gigantesco e às vezes tem um corpo bonito, tem um rosto bonito, é só o que ele tem para oferecer, não tem nem conversa para oferecer, nada, não tem. E aí começa a fazer esse tipo de coisa. Então tatuagens sensuais que simplesmente querem atrair a atenção para uma parte do corpo porque aquela pessoa não tem mais o que oferecer. Não é um mero enfeite. Agora, sobre essa tatuagem, sobre o tipo de tatuagem que é o que mais confunde, que é as tatuagens que você vê que elas não foram colocadas para chamar a atenção para uma parte do corpo, para provocar sensação de excitação nas pessoas, não tem nada a ver com consagração do paganismo, não tem nada a ver com o satanismo, tudo, e às vezes aparentemente é inocente. Como eu falei, pessoas que tatuam às vezes o nome do filho, do esposo, faz um texto aqui, gente que até tatua até o rosto de Jesus, de Nossa Senhora. Eu estou fazendo aqui tudo porque eu quero, é como se fosse uma espécie de homenagem que eu estou fazendo, que eu estou me consagrando a Nossa Senhora, eu boto um rosto de Nossa Senhora aqui, tudo. É sobre essas que a gente quer falar. Veja, é um assunto muito polêmico. Padre Paulo Ricardo tratou disso em 3 vídeos. Existe um dos vídeos que ele fez que foi até mal interpretado por algumas pessoas, como se ele estivesse aprovando a tatuagem. Eu recomendo a você que você veja os 3 vídeos dele, para poder entender do que realmente ele está falando. E se você puder adquirir esse livro, A Resposta Católica, a explanação é perfeita. Por quê? Porque a gente não... no Catecismo da Igreja Católica, ele não fala diretamente de tatuagem. Então a gente tem que analisar a questão da tatuagem sobre a ótica da moral católica, da teologia moral. E isso tem que ser feito com muito cuidado, porque há situações e situações. Então vamos começar aqui utilizando o Catecismo da Igreja Católica para a gente entender sobre a sacralidade do nosso corpo. Então aqui no número 2289. Se a moral requer o respeito à vida corpórea, não faz dela, no entanto, um valor absoluto. Ela se opõe à concepção neopagã que tende a promover o culto do corpo, a tudo sacrificar-lhe, a idolatrar a perfeição física e o êxito esportivo. Em razão da escolha seletiva que faz entre os fortes e os fracos, tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. Vejam só, meus irmãos. A igreja está falando aqui no número 2289 sobre o exagero no cuidado que você pode ter com o seu corpo. Ou falando melhor, no excesso de vaidade que você pode ter. Então, como eu falei já anteriormente, não há nenhum problema que você penteie seu cabelo, a mulher faça uma maquiagem suave, faça as unhas de uma maneira sóbria, use roupas bonitas de uma maneira sóbria. Isso é normal. Isso ajuda até a pessoa a se sentir muito bem no ambiente que ela está. E é até uma questão de necessidade também para o convívio em sociedade. Mas existe um ponto que se torna-se exagero. E a questão da tatuagem por enfeite, por mera peça decorativa do seu corpo, tem que ser analisada sobre essa questão. Veja, por exemplo, o que São Pedro fala lá na sua carta, a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 4. São Pedro diz o seguinte: não consista o vosso adorno em exterioridades, como no trançado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas. Isso é, na incorruptibilidade do espírito manso e tranquilo, que é a coisa preciosa diante de Deus. São Pedro está falando aqui, ele não está se opondo aos níveis normais de cuidado do corpo que a pessoa tem que ter. Isso é até uma obrigação que a gente tem, mas no exagero. Então, a questão é, por que uma pessoa escolhe fazer uma tatuagem? A tatuagem é diferente de um mero bracelete, de um mero vestido bonito que ela está utilizando, de uma maquiagem sóbria que ela está utilizando. Ela é algo definitivo. Você não faz tatuagem para si, não se engane, você faz tatuagem para mostrar para os outros. Você está pegando o seu corpo, está inserindo nele uma marca
que não pode mais ser removida, para simplesmente mostrar para as pessoas por que a necessidade disso. E a gente vive num contexto, pessoal, hoje, em que todo mundo quer mostrar que é descolado, que é uma coisa que o Padre Paulo Ricardo fala muito bem nesse livro aqui. O contexto que a gente está vivendo hoje na civilização, sobretudo ocidental, é as pessoas querem mostrarem que estão na moda, que são descoladas, que fogem dos padrões, tudo. Enfim, um conceito revolucionário. O revolucionário jamais vai agradar a Deus, ao contrário do que seu padre da teologia da libertação tenha dito. Então, boa parte das pessoas está fazendo tatuagem por moda, e aí faz com que a gente se lembre do que Nossa Senhora falou lá em Fátima, que os cristãos não seguem modas. E segundo, tentar mostrar para todo mundo que você está naquele contexto, que você está naquele grupo, que você é um cara que está participando de tudo, você está para frente, você não está preso a dogmas religiosos, a morais retrógradas. Por que você está fazendo tatuagem? Primeiro você tem que pensar sobre isso. Eu entendo que um cristão não precisa fazer uma tatuagem para se sentir bonito. Ele não precisa disso. Eu fui na missa a semana passada, tinha uma moça na minha frente, né? E aqui no braço dela tinha uma tatuagem bonitinha, uma coisinha, não tinha nada de pagão, pelo que eu vi, era um mero enfeite. Eu vou ser bem sincero, em relação a mim, isso incomoda bastante. Parece que a pele da pessoa está queimada. Parece que a pessoa queimou a pele. Acho muito estranho. Hoje pela manhã, antes de fazer esse vídeo, eu fui numa barraquinha lá comprar um frango assado lá, estava aguardando. Chegou um rapaz lá com a tatuagem feita aqui em cima. Tatuagem muito bem feita, tá? Muito bem feita. E parecia ser em alto relevo. Eu não sei porque eu não conheço os métodos que eles utilizam, mas parecia uma coisa em alto relevo. É como se a tatuagem fosse inchada, que os pontos onde foi trabalhado, não sei se era muito recente, mas estava muito como se fosse inchado aqueles pontos e brilhava o braço do rapaz. Aquilo me deu uma agonia terrível, porque eu estava vendo, era como se o rapaz estivesse com o braço machucado, queimado, mutilado. E era bem feita a tatuagem, tá? Então, esse tipo de tatuagem que se refere à vaidade, esse é o mais perigoso. Porque esse tem seduzido muitos católicos. Veja, eu não estou querendo aqui dizer que eu estou medindo o caráter de uma pessoa pela tatuagem que ela fez. Eu não estou dizendo isso. Tem que ficar muito claro isso. Não estou dizendo que fulano fez uma tatuagem, a partir de agora ele é um condenado, ele é um pecador, é um pagão, é um ladrão, um bandido. Não estou falando nada disso daqui. Nós não estamos tratando sobre essa questão de caráter. A gente está tratando sobre uma prática que tem se generalizado, sobretudo no mundo ocidental, e aonde há moralidade nela, no que se refere à moral católica. Aonde eu posso falar que isso aqui é aceitável, há condições em que é aceitável. Isso é o cerne da questão. Por que você tinha 30, 40 anos atrás, pouquíssimas pessoas utilizando tatuagem, e agora você vê uma prática totalmente generalizada? Por que isso aconteceu? Eu lembro quando eu era criança, você via uma pessoa perdida usando tatuagem. Era muito difícil, geralmente era parroqueiro, né, bandido, gente revoltada, geralmente, tanto que a tatuagem era uma coisa muito marginalizada. E de 20 e poucos anos para cá, cada esquina você vê uma loja de tatuagem. Você vê donas de casa se tatuando. Você vê jovens, com a idade cada vez menor, se tatuando, inclusive com autorização dos pais, que às vezes levam o filho para fazer aquilo dali. Você vê um aumento gigantesco no número de tatuagens sensuais, que eu falei antes para vocês. Pessoas novas, às vezes até adolescentes, com tatuagens sensuais no corpo. O que está acontecendo? Por que isso de repente virou uma moda? Algo que era tão marginalizado virou uma moda do tempo para cá. Porque a cultura tem mudado, pessoal, e não é para melhor. Não é para melhor. Às vezes começa com a tatuagem bem pequenininha de uma abelhinha na mão. No final o cara está todo cheio de tatuagem. E eu acho que um critério que a gente tem que seguir para poder analisar bem a questão da tatuagem é: pelo fruto conhecereis a árvore. Boa parte das pessoas que utilizam tatuagem, você pode observar, elas não têm uma vida religiosa, elas não buscam a santidade, elas são extremamente vaidosas. E isso eu estou tratando das tatuagens aparentemente inocentes, viu? Não estou citando as outras que eu tinha comentado. Então,
algo estranho nisso daí. Qual a recomendação que eu posso dar para você católico que está pensando em fazer tatuagem? Repense bem isso daí. Existe polêmica em cima desse assunto? Existe. Só que você está pegando o seu corpo, que foi criado por Deus, que você tem a obrigação de proteger, que você não pode fazer um uso dele desordenado. O seu corpo não é um brinquedinho na sua mão para você obter prazer. E você está marcando ele com símbolos que depois você não pode remover. Então, por prudência, não é aconselhável que um católico faça tatuagem. Não é aconselhável. Se ainda há o que discutir sobre as intenções de quem faz ou não faz tatuagem, pelos frutos eu poderia dizer a você, um cristão não deve se tatuar. Pelos frutos que eu tenho visto. Porque ali há, no mínimo, um excesso de vaidade, uma vaidade infantil, que a pessoa está praticando, e que pode trazer sérias consequências, sobretudo para a sua vida espiritual. Como eu disse, eu não conheço pessoas tatuadas, não pessoas que se tatuaram antes da sua conversão, que às vezes não pode tirar aquela tatuagem, tá? Mas pessoas que já estavam na igreja, tinham caminhado e inventaram de fazer tatuagem. E eu não vi essas pessoas serem pessoas que buscam a santidade, que buscam ser fiéis à igreja. Eu não vi isso. Vi pessoas tomadas de uma grande vaidade que prejudica de uma forma terrível a sua vida espiritual. Dá para você imaginar um santo da igreja se tatuando? Um São José, um São Padre Pio de Pietreutina. Imagina Nossa Senhora com a tatuagem. Então é muito complicado, meu irmão. Sobre a questão do piercing, depois eu vou voltar para o da tatuagem, eu acho que é muito mais fácil de você perceber. Porque o piercing você está praticando uma mutilação no seu corpo. Claro, se você for verificar, a própria brinco que a mulher coloca na orelha ali, não deixa de ser uma forma de piercing. Mas é uma coisa muito já generalizada na cultura da gente ocidental, tá? Algo muito já está muito integrada à nossa cultura. E isso é muito diferente de pessoas que botam um piercing na língua, um piercing aqui embaixo, piercing no umbigo, piercing até nos órgãos sexuais. Inclusive com risco de comprometer a sua saúde. Você pode procurar na internet, tem uma série de fotos aí, pessoas colocaram piercings em certos lugares aí, foi uma coisa extremamente desastrosa. Tá? E o catecismo é muito claro quando ele fala que o ser humano ele não pode dispor do seu corpo como um brinquedo, dispor do seu corpo à vontade para fazer o que ele dê a entender. Por exemplo, lá no número 2297 do catecismo, eu vou ler apenas uma parte desse número, que é a parte que mais nos interessa, diz o seguinte: fora das indicações médicas, de ordem estritamente terapêutica, amputações, mutilações, esterilizações diretamente voluntárias praticadas em pessoas inocentes são contrárias à lei moral. Então, por que a pessoa coloca um piercing no corpo? Por que coloca um piercing? Pelo mesmo motivo da tatuagem. Ou é por sensualidade, em certas partes do corpo, é para mostrar que ele é descolado, que ele é um cara que ele é revoltado. Dê uma observada nas pessoas que às vezes colocam certos piercings no corpo, como é que é o comportamento delas. Dê uma observada. Não estou sendo preconceituoso não. Eu estou apenas dizendo se você consegue ver nessas pessoas que estão buscando a santidade. Estão se esforçando para ser santo, para fazer a vontade de Deus. Pessoas que eu vejo geralmente, elas querem mostrar que elas são mais daquilo que elas realmente imaginam. Então dê uma observada, pelo fruto conhecereis a árvore. Acho que é o melhor critério para se avaliar a questão da tatuagem e a questão do piercing. São Paulo ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente não pode dispor do nosso corpo para à toa. Eu não posso utilizar o meu corpo de uma maneira apenas para que eu obtenha prazer, para que eu obtenha reconhecimento da sociedade, para que eu possa pertencer àquele grupo. Eu não posso mutilar o meu corpo, eu não posso pegar o meu corpo e tentar embelezá-lo com excesso de vaidade. Isso eu incluo a tatuagem. Eu tenho que pensar também no contra-testemunho que eu estou dando às pessoas. São Paulo fala sobre isso. Existem práticas que eu possa ter na minha vida que podem até não ser más em si, mas elas provêm um tom de testemunho. Eu fazer o irmão pecar por escândalo é um grave pecado. A questão do arrependimento também. Tem gente que está se tatuando agora e amanhã pode se arrepender. E a cirurgia para remoção de tatuagem é algo muito caro,
muito complicado de se fazer. Então não vale a pena. Qual a recomendação que eu dou para você católico que está pensando em se tatuar? Não se tatue. Não se tatue. Se você, ao ouvir o que eu estou falando, acha o seguinte, não, isso é sua opinião. Se a sua opinião não me convenceu. Então, se você se tatuar, depois você observa os frutos que isso vai trazer para a sua vida. Eu garanto a você, não são frutos de santidade. Não são frutos de santidade. Embora você possa estar fazendo a tatuagem sem razões pagãs, razões supersticiosas, razões sensuais, não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena. Veja, eu não utilizei apenas os 2 versículos da Bíblia que eu citei no começo, mas eu utilizei a própria moral católica para explicar para você. Seu corpo é santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita sobre o seu corpo, habita no seu corpo como num templo. Então você não pode dispor do seu corpo como se fosse um brinquedo. Se cuide, pinte seus cabelos, arrume seu cabelo, você que é mulher, tome banho, faça barba, tudo normal, se arrume. Existem níveis normais que o ser humano tem de vaidade que não é um problema para ele. Mas não tatue seu corpo. Não tatue seu corpo. Você não vai se tornar mais bonito, mais inteligente, chamar mais atenção por causa disso, não. E os frutos negativos que isso pode trazer, ainda que você tenha feito a tatuagem mais inocente do mundo, pelo que a gente vê na prática, são péssimos, são horríveis. Então não faça isso. Então eu queria fazer uma tatuagem apenas de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, no meu braço, na minha mão, não sei o quê. Não faça isso. Quer realmente mostrar a sua fé católica? Quer mostrar de uma forma externa que você é um católico de verdade? Utilize uma cruzinha no pescoço, use uma camisa, faça a consagração à Nossa Senhora e utilize aquela correntinha aqui, mas não coloque nada fixado, pintado no seu corpo. Você não precisa, para mostrar amor para alguém, tatuar o nome. Eu não quero homenagear meus filhos, minha mulher que está tatuando no seu corpo. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se for para namorado, pior ainda. Eu sei de um caso de uma moça, não sei se ela já fez isso, que ela queria tatuar o nome do marido, né, no corpo dela, e queria que ele tatuasse no dele. Para quê? Para poder, caso ele se envolvesse com alguma outra mulher, a mulher viria que ele estava marcado, feito gado. Você pega um ferro quente e queima lá a pele dele. Você vai se submeter a isso? Pelo amor de Deus. Eu conheço muita gente que já fez loucuras para provar que amava o outro e depois traiu. Isso não prova nada. Não faça tatuagens. Não busque, não precisa fazer isso. Se quer demonstrar um amor àquela pessoa, homenageie de outras formas àquela pessoa, sobretudo no dia a dia. Quer demonstrar seu amor a Deus, não faça uma tatuagem no seu corpo, faça com testemunho. Não precisa fazer isso. Quer ser uma mulher bonita, não precisa fazer tatuagem, se arrume de uma maneira sóbria. E você também que é homem, quer ser um homem bonito também, sentir bem com você mesmo, precisa botar uma tatuagem para chamar a atenção. Isso demonstra um vazio espiritual terrível. Garanto que se você um dia amadurecer como católico, você não vai gostar de olhar para o seu corpo e ver, puxa, o que foi que eu fiz? Tem pessoas que eu vejo tatuadas, pessoas lindas tatuadas aí, parece que está queimada a pele, parece que saiu rasgando a pele daquela pessoa ali. É uma atitude vaidosa, ingênua e infantil, que não cabe ao cristão fazer. Você é templo do Espírito Santo. Então honre esse templo, proteja, cuide bem dele, e não o marque com um símbolo que mais tarde você pode vir a se arrepender de ter feito. Amém, meu irmão? Então eu recomendo a você que você depois veja os vídeos do Padre Paulo Ricardo, que eu vou deixar aí no comentário do vídeo. Esse livro aqui, A Resposta Católica, é bem mais completo sobre esse tema, maravilhoso, recomendo que você leia. Esse livro também do Padre Alberto Gambarini, Católico Pode ou Não Pode e Por Quê? Também ele faz uma reflexão maravilhosa aqui sobre a questão da tatuagem também. E entenda o seguinte, apesar de ser uma questão tão complexa e difícil análise, no geral, todos os que analisaram essa questão de uma maneira séria, de acordo com a moral católica, condenam essa prática. Então, siga o conselho que Nossa Senhora deu em Fátima. Cristão, ele não segue modas. Não corra o risco de você estar fazendo uma coisa que desagrada a Deus e descobrir isso muito mais tarde. E depois até não poder remover aquilo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até agora. Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Amém? Reze por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.